No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre O Diabo Era Mais Embaixo, que é um livro ilustrado publicado originalmente em 2012 pelo Manu Maltês, mas na verdade, essa história que nós temos aqui surgiu anos antes, em 2005, como uma peça musical escrita pelo mesmo autor. Então, com a publicação do livro, aconteceu uma nova versão do show, uma versão reduzida do show, e que contou com a participação do Lourenço Mutarelli interpretando o diabo que é mencionado aqui no título da obra. Depois, então, deste lançamento em livro, o Manu Maltês ainda escreveu um roteiro que serviu de base para um média-metragem produzido, salvo erro, pelo Sesc. Então veja que todo esse trajeto do campo da música ao campo da literatura e depois do campo literário ao campo cinematográfico me fez pensar, a partir da leitura aqui deste livro, primeiro no conceito de transmediação, que é um conceito que diz respeito mesmo a um novo tipo de produção, consumo e circulação de determinados objetos culturais que transitam por diferentes espaços, diferentes plataformas, meios, mídias e etc. Mas aí, conforme eu fui lendo melhor o livro e relendo com o passar do tempo, não me parece mais ser exatamente este o caso deste aqui, que é um livro ilustrado que nasce de uma peça musical e dá origem a um média-metragem. Talvez, pensando em todas essas metamorfoses dessa narrativa aqui, seja mais interessante olhar para esse produto como um exemplo daqueles frutos estranhos que nos mostram não apenas a inespecificidade que marca a estética literária na contemporaneidade, mas também nos dá notícia de todo um processo de expansão do campo da literatura em direção a outros campos artísticos. E, evidentemente, que quando eu falo aqui de frutos estranhos, eu estou estabelecendo um diálogo bastante franco com um ensaio que a Florência Garramunho publicou aqui no Brasil, se não me engano, em 2016, e que se chama justamente Frutos Estranhos, sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Eu já falei diversas vezes sobre este livro aqui no canal, desde sua publicação, mais ou menos. Então vou deixar lá embaixo linkados os vídeos em que eu fui mencionando este livro de uma maneira ou de outra, porque no vídeo de hoje eu vou tentar recuperar esses conceitos mobilizados pela Garramunho e vou tentar aproximá-los de outros conceitos que são muito próximos a eles. Conceitos estes que apareceram também aqui no canal, ainda que nem sempre de maneira muito explícita. Então fica a minha recomendação para que você veja lá os vídeos anteriores, porque assim você consegue entender um pouquinho melhor, caso você queira se aprofundar nisso, né? Esse percurso teórico que eu vou estabelecer aqui para poder finalmente me aproximar da narrativa do Manu Maltês. Mas enfim, e daí é claro, se nós vamos aqui pensar no conceito de expansão do campo literário, talvez seja interessante dar um passo para trás e pensar antes no que é a constituição do campo literário em si. E para isso vale lembrar que, segundo o Bourdieu, naquele livro As Regras da Arte, durante o século XIX, meados do século XIX, os campos artísticos foram se definindo segundo regras orientadas por uma lógica que era não apenas estética, quando nós pensamos na forma desses textos, mas era também uma lógica financeira, quando nós pensamos que esses textos eles eram patrocinados por determinados mecenas da alta roda francesa. E para poder, enfim, exemplificar toda essa discussão, o Bourdieu retoma a obra do Flaubert, pensando na prosa, e do Baudelaire, pensando na poesia. Porque esses dois autores, eles viveram ali mais ou menos na mesma época, publicaram ali mais ou menos na mesma época e se envolveram em polêmicas, em escândalos mais ou menos da mesma natureza, ao serem acusados de, enfim, atentarem contra a moral, o pudor, os bons costumes da época, ao publicar lá
o Madame Bovary, no caso do Flaubert, e as Flores do Mal, no caso do Baudelaire. Mas apesar de terem se envolvidos então em escândalos da mesma natureza, esses dois autores eles tiveram fins muito diferentes, porque o Baudelaire, se você pega lá as Flores do Mal, ele vai falar sobre quem? Ele vai falar sobre mendigos, sobre trabalhadores, sobre pessoas que ficam transitando pela rua, né? Sobre os flanés. Ele vai falar sobre lavadeiras, ele vai falar sobre vendedores, sobre pessoas que pertencem ao baixo clero, digamos. Já o Flaubert não, o Flaubert ele sempre se aproxima, ainda que de maneira bastante crítica, da burguesia, da aristocracia, né? Então, o Flaubert ele se atenta muito mais à descrição e à crítica da vida das elites, ao passo que o Baudelaire ele sempre dirige o seu olhar para as classes menos privilegiadas. E exatamente por conta disso, você tem uma preferência por um em detrimento do outro. Então, por mais que os dois fossem lidos pelo mesmo público, que era o público de elite, ainda assim essa elite se via melhor representada nas obras do Flaubert, ainda que essa representação fosse uma representação problematizante, do que nas obras do Baudelaire. Então veja que existe essa tendência a escamotear a obra do Baudelaire desde o início. E é por isso que desde sempre ele foi considerado um poeta maldito, porque ele não conseguiu, digamos, se adequar ao jogo que estava ali acontecendo nesse processo de constituição do campo literário. Então, a partir desse processo de constituição do campo literário, pensando nessa ideia de que os textos eram patrocinados, quanto mais próximo o sujeito escrevia de um texto do Flaubert, maiores eram as chances dele obter algum tipo de patrocínio, porque ele sabia que assim ele iria agradar um determinado público que era muito, enfim, interessante de ser agradado justamente porque tinha esse poder econômico de bancar a publicação de determinadas obras. Então veja que não é simplesmente uma questão estética a que está envolvida na consolidação do campo literário. Existe também uma questão monetária. E a mesma coisa se aplica aos outros campos artísticos. Então se você pega, por exemplo, lá o Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, você tem várias cenas em que você tem os salões da aristocracia francesa e ali se discute pintura, se discute teatro, se discute música e cada um desses campos tem ali os seus representantes dentro do universo criado pelo Proust. E é bastante interessante observar como esses representantes, de certa maneira, estão ali para mostrar como a arte era consumida por determinados públicos em determinadas épocas. Pois bem, então veja que a partir desse processo de construção dos campos artísticos, você tem algumas especificidades que vão se encaixando em cada um deles. Então, conforme esses campos vão se estabelecendo, o campo da literatura começa a possuir algumas características que lhe são próprias e que o diferenciam do campo da música, do campo do teatro e do campo da pintura, por exemplo, né? E a mesma coisa, a pintura ela foi desenvolvendo certas características que fazem com que o admirador de pinturas olhe para uma determinada pintura a partir de determinados pontos de vista que são específicos do campo da pintura, do campo da música, do campo da literatura e etc e tal. Pois bem, contemporaneamente, esses campos artísticos foram se expandindo, de modo que as especificidades de cada campo foram se perdendo, dando origem a uma arte que é, segundo uma outra teórica chamada Josefina Ludmer, é uma arte que é diaspórica, que é pós-autônoma, porque essa arte ela supera a autonomia dos campos específicos. Então, se antes a literatura era um campo artístico autônomo em relação aos outros campos da arte, contemporaneamente essa autonomia foi se perdendo conforme esses campos foram se aproximando, graças a essa expansividade que marca a estética contemporânea. Ora,
Graças a isso, então, as regras e as características que separavam esses campos entre si começaram a superar a autonomia de cada campo e de cada gênero específico, no caso da literatura. Então, hoje em dia é muito complicado você olhar para determinados textos e pensar a partir deles no conceito de literatura. Por exemplo, se você pega lá um texto como Histórias Reais, da Sophie Calle, que é um livro sobre o qual nós já conversamos aqui em algum momento remoto do passado, você percebe que aquele texto ele é um livro com fotografias e narrativas. Essas narrativas podem ser encaradas como capítulos de um romance, podem ser encaradas como contos, podem ser encaradas como aforismos, enfim. Mas o interessante naquele livro é que ele surge de uma exposição chamada Histórias Reais, que a Sophie Calle, enfim, acabou estabelecendo, e depois dessa exposição, então, ela pega e constrói a narrativa ou as narrativas que compõem aquele livro. Né? Então, como olhar para esse objeto e definir literatura a partir dele? Então, perceba que é um objeto que problematiza as noções que nós tínhamos antes do que era um texto literário. Do mesmo modo, quando a gente pensa, por exemplo, em uma obra como a Textorama, de uma artista plástica chamada Dominique Gonzalez Foster, é muito complicado você olhar para aquela obra como uma simples instalação, porque essa obra, eu vou deixar uma imagem dela aqui na tela para que você veja. Nessa obra, a Dominique, ela transcreve na parede várias citações de vários poetas, como Carlos Drummond de Andrade, o João Cabral de Melo Neto, Fernando Pessoa, e por aí vai. Então veja, essa é uma obra que ela rasura esses limites que eram interpostos entre a literatura e as artes plásticas, por exemplo. Né? Então, não existe mais um limite que separe essas duas coisas quando a gente pensa em uma obra como essa da Dominique. E quando a gente pensa na literatura em si, e nessa rasura de gêneros textuais, basta que a gente se lembre, por exemplo, do História Abreviada da Literatura Portátil, do Henrique Villamatas, texto sobre o qual nós conversamos recentemente aqui no canal, porque veja, aquele texto, ele é um romance, mas ele tem todo um jeito que lembra a historiografia e a crítica literárias. Então veja que nesse livro o Villamatas ele expande a noção de literatura ao rasurar fronteiras que separam diferentes gêneros textuais. Né? Então veja que nessa mesma esteira, pensando nessa noção desses frutos estranhos, que são esses objetos que não se encaixam em categorias específicas, quando nós pensamos na noção de inespecificidade, que é essa falta de características únicas em um determinado campo, quando nós pensamos nessa literatura diaspórica, pós-autônoma, né, que é uma literatura, enfim, que marca a contemporaneidade, nessa mesma esteira, nós temos um outro teórico bastante importante, que é o Nestor Garcia Canclini, que pensa a arte contemporânea como o reflexo de um mundo sem fronteiras. E ele diz isso em um livro chamado O Mundo Inteiro como Lugar Estranho, que foi publicado, se não me engano, em 2016, aqui no Brasil. Então veja aqui, e aqui eu vou simplificar bastante a argumentação do Canclini, mas a grande questão é que, segundo ele, essa globalização que marca os nossos anos acaba gerando uma arte que não se limita a apenas um território específico, a apenas um campo em específico. Então essa arte contemporânea, por ser uma arte que diz respeito a um mundo globalizado, ela também é uma arte mais global, ela transita por diferentes espaços, por diferentes territórios. E finalmente, pensando nessa parte mais teórica do vídeo, eu trago aqui para discussão a Flora Susequinde com a sua noção de formas corais, que é um correspondente bastante interessante, né? Ainda que não seja exatamente a mesma coisa,
dessa noção de frutos estranhos trazida aqui pela Garramunho. Mas o fato é que a Flora diz que essas formas corais, elas se ligam a uma produção literária contemporânea que, segundo essa autora, e daí agora eu vou pedir licença para ler uma citação, é uma citação um pouco longa, mas acho que vale a pena. Segundo a Flora, então, essas formas corais, elas se referem a uma produção literária contemporânea que, segundo ela, diz respeito a um conjunto significativo de textos que parece ter posto em primeiro plano uma série de experiências corais marcadas por operações de escuta e pela constituição de uma espécie de câmara de ecos na qual ressoa o rumor, à primeira vista inclassificável e simultâneo, de uma multiplicidade de vozes, elementos não verbais e de uma sobreposição de registros e de modos expressivos diversos. Coralidades nas quais se observa, e igualmente, um tensionamento propositado de gêneros, repertório e categorias basilares à inclusão textual em terreno reconhecidamente literário, fazendo dessas encruzilhadas meio desfocadas, de falas e ruídos, uma forma de interrogação simultânea, tanto da hora histórica quanto do campo mesmo da literatura. Ou seja, segundo a Flora, então, aqui nesse texto que eu acabei de ler, a estética contemporânea ela é marcada mesmo por essa multiplicidade de vozes que acabam questionando o que é, afinal de contas, isso que nós chamamos de literatura, pintura, música e etc. E aí a Flora prossegue. Alguns dos textos dos últimos anos que trabalham com uma lógica coral, talvez se pudesse associar a expressão objetos verbais não identificados, empregada por Christoph Hanna ao tratar dos processos, dos contextos e do funcionamento crítico de certos experimentos literários de difícil classificação, de difícil enquadramento, sobretudo quando seu campo de inserção parece reforçar não a especulação, mas a classificação, os dispositivos institucionais, normatividades e eixos conceituais interpretativos que privilegiam a estabilidade e a expansão controlada. Então veja que a partir dessa citação da Flora, deixa eu deixar isso aqui, a partir dessa citação da Flora, é bastante interessante perceber como que esses objetos verbais não identificados, eles acabam mesmo dizendo respeito a uma estética que não se conforma mais a determinadas características historicamente estabelecidas. Então, é muito difícil você olhar para determinados textos hoje, que são marcados por essa inespecificidade, e dizer exatamente o que eles são. Eu citei aqui alguns exemplos básicos, mas se você pensa na obra do Valente Xavier, você tem isso. Se você pensa lá no Nove Noites do Bernardo Carvalho, você tem isso. Se você pensa lá, por exemplo, no História do Cerco de Lisboa, do Saramago, você também tem essa noção. Enfim, tudo isso para dizer que um livro como O Diabo Era Mais Embaixo levanta algumas perguntas que, enfim, me inquietaram ao longo da minha leitura. E essas perguntas foram, por exemplo, como se deu formalmente a mudança da peça musical para a literatura e depois da literatura para a linguagem do cinema? Será que resta ainda algo de uma linguagem nas outras? Será que existe um rastro que faz com que a gente perceba na literatura algo do campo da música e depois que a gente perceba no filme, no média-metragem, algo da linguagem literária? Outra questão que eu fiquei me perguntando, né? Me fazendo, qual será a importância da imagem para esse texto, considerando que este é um livro ilustrado e não apenas um quadrinho? E por fim eu me perguntei ainda, de que maneira essas duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, dialogam internamente nessa obra e de que maneira essas duas linguagens dialogam com a música e com o cinema. Então, por outro lado, esse livro aqui, ele também levanta uma outra questão que é muito interessante aqui para nós, porque esse livro acaba estabelecendo um diálogo com a tradição do Pacto Fáustico,
ao mostrar, segundo palavras do Lourenço Mutarelli, no texto de introdução aqui do livro, o diabo antigo em contato com o novo Fausto. Então, como acontece, por exemplo, lá em Identidades, do Felipe Franco Munhoz, que é um livro sobre o qual nós conversamos aqui recentemente, em O Diabo Era Mais Embaixo, nós temos a questão musical se sobressaindo. E talvez, justamente por conta disso, esse livro se aproxime muito mais do Dr. Fausto, do Thomas Mann, do que, por exemplo, do Fausto, do Goethe, que é um livro sobre o qual nós terminamos a nossa conversa também bastante recentemente. Então veja que, pensando nisso tudo, a narrativa que nós temos aqui em O Diabo Era Mais Embaixo é bastante simples e direta. Nós temos aqui a história de um músico aparentemente medíocre que se debate para tentar tocar com perfeição o contrabaixo. Então, ele tem sonhos, por exemplo, que são sonhos quase megalomaníacos, em que ele é aplaudido por uma plateia histérica e ele consegue flertar com todas as mulheres que ele deseja e esse tipo de coisa, né? Além disso, quando ele está acordado, esse músico arrasta consigo o contrabaixo para todo lugar que ele vai. Então, quando ele está na fila do banco, quando ele está no táxi, quando ele vai para o bar, em todo lugar ele vai ali com o seu contrabaixo. E é claro que, como esse é um instrumento muito grande, isso gera um certo desconforto que funciona quase como uma materialização daquele ego que esse músico demonstra ter em seus sonhos. Então é como se o contrabaixo fosse ali mesmo a materialidade daquele seu sonho de ser um grande músico, né? E todas as dificuldades que esse sonho impõe na vida desse sujeito. E exatamente por conta disso, desde o início, já se estabelece aqui uma relação bastante interessante de correspondência entre o contrabaixo e o corpo de um ser humano. E daí sobre isso, logo no início, existe um trecho em que, ao comentar sobre o contrabaixo, o narrador diz o seguinte: que sons ele emite afinal? Os graves, esse registro, esse reino da profundidade. É fato. A voz de um homem, quanto mais ele vive, mais grave se torna. Então, o som do contrabaixo lembra a voz de um homem velho, segundo essa argumentação aqui do narrador. E, ao mesmo tempo, o corpo desse instrumento parece o corpo de uma pessoa por conta do seu tamanho. E essa associação entre um instrumento e a pessoa que o toca vai ser muito importante para o desfecho dessa história, graças à ambiguidade que a palavra alma adquire aqui ao longo da narrativa. E daí, postas todas essas coisas, pensando nesse livro como um exemplo daquelas formas corais, ou ainda daquela literatura diaspórica e inespecífica, é interessante notar que essa narrativa se divide, por exemplo, em atos, como uma peça musical. Além disso, o texto é cheio de rimas, o que salienta a musicalidade das palavras. E, pensando nas imagens, na linguagem não verbal aqui mobilizada, os traços do autor, eles acabam adquirindo, em vários momentos, um caráter quase expressionista, ou no mínimo antirrealista, como se tudo aqui fossem esboços, e essa estética do esboço vai ser bastante importante. E daqui a pouco eu vou dizer o porquê. Então, apenas para que você veja aí algumas das ilustrações e perceba como esse traço ele flerta muito com uma estética expressionista, ou como eu disse, no mínimo antirrealista ou não realista, enfim. Mas o fato então é que toda essa característica visual acaba tornando esse livro mais visível, digamos assim, até mesmo quando a gente pensa no tamanho dele, porque é um livro bastante grande, né? Então ele chama a atenção quando você coloca na estante. E essa visualidade já evoca materialmente a linguagem cinematográfica. Então veja que aqui, quando nós pensamos na linguagem verbal, nós temos essa recuperação de características da música. Ao passo que quando nós pensamos na linguagem não verbal, e mesmo no objeto
editorial em si, nós já temos aqui, digamos, um flerte com essa linguagem cinematográfica. Já quando nós pensamos nessa obra a partir do tema do Pacto Fáustico, esse tema, surge aqui quando o músico descobre que o seu vizinho do andar de baixo é, na verdade, o diabo. E com isso ele propõe um pacto. O diabo o faria dominar o seu instrumento e o músico, em contrapartida, lhe entregaria a sua alma. E daí, o trecho em que acontece esse pacto é um trecho bastante interessante, em que ele diz o seguinte: o homem não aguentou e propôs um pacto ao diabo, que a terra amanheça mais grave, que a humanidade se arrepie suave, que ressonhe as maiores maravilhas das profundezas do meu instrumento. Como a onça esturra, como o ônibus tem o seu escapamento, quero aquela alegria esmagadora de um Deus dançando de pantufas no assoalho do firmamento. Quero esse som de iceberg se partindo, do touro fazendo amor, urrando ao vento, do escaravelho quando voa para o sol do último poste, o ronco do homem que dorme pesado sem sonhos, depois de tudo que fez e que deixou de fazer. Em troca, minha alma será sua, eternamente nos verões do inferno. Então veja que nesse trecho aqui, essa ideia da rima fica bastante evidente em certos momentos. E note como a motivação que impele esse músico para o pacto é algo que também recupera muito de uma tradição popular brasileira. Porque, por exemplo, eu me lembro de uma revista do Chico Bento, que tem a história de um homem que vende a alma para o diabo para que assim ele se tornasse um bom violeiro. O que me fez pensar também naquelas várias lendas associadas ao Robert Johnson, que, segundo dizem, vendeu a sua alma ao diabo para se tornar ali um grande bluesman. E aí não se sabe se ele vendeu ou não a alma, mas até hoje o que nós sabemos é que o blues e até mesmo o rock não seriam os mesmos se não fosse o Robert Johnson, que inclusive inaugurou o Clube dos 27, né? Ele morreu aos 27 anos de maneira completamente suspeita e misteriosa até os dias de hoje, mas esse é assunto para uma outra ocasião. Mas enfim, então veja que esse tema fáustico se traduz ainda nessa estética do esboço que eu mencionei agora há pouco, que é essa estética do esboço acaba fazendo lembrar da noção de uma identidade em formação, que é algo muito importante para o mito fáustico, desde lá de suas raízes, passando pelo Goethe até chegar no Identidades do Felipe Franco Munhoz. Né? E essa estética, essa temática do pacto fáustico também está presente aqui quando nós pensamos nos vários contrastes que são estabelecidos ao longo da narrativa. Então, quando nós pensamos aqui visualmente no contraste entre o preto e o branco, quando nós pensamos aqui narrativamente no contraste entre o cima e o baixo, o dentro e o fora, o homem e o diabo, o sonho e a realidade, e daí existe um momento, pouco antes do músico descobrir quem é o seu vizinho, em que é dito o seguinte: exausto e derrotado se deitava. Quando enfim ele de si um pouco se esquecia naquela modorra, uma risada macabra ecoava e ele acordava em agonia. Viria de algum canto do apartamento ou do sonho que se prometia? Então veja que esse é um momento em que esse músico não consegue mais diferenciar o que é sonho e o que é realidade. E esses contrastes, então, eles vão ora se dissolvendo, ora se pronunciando conforme esse sujeito vai se aproximando do momento de propor o pacto. E é justamente então a partir desses contrastes e dessa estética do esboço que o pacto se realiza aqui na narrativa e o músico consegue finalmente dominar o contrabaixo. Resta saber então como ele vai pagar essa sua promessa ao diabo, e isso se relaciona muito bem com toda aquela associação que é estabelecida desde o início entre o corpo do contrabaixo e o corpo da pessoa que o toca. Portanto, esse livro aqui, ele recupera duas tradições diferentes envolvendo o pacto fáustico. Uma tradição que é literária, quando nós pensamos, por exemplo, no Doutor Fausto, do Thomas Mann, mas também uma tradição que é musical, quando nós pensamos nessa
lendas sobre os violeiros que vendem a alma ao diabo. E exatamente por recuperar duas fontes para poder criar essa sua narrativa fáustica, o autor consegue aqui transitar muito bem por esses diferentes campos e por essas diferentes linguagens artísticas com essa sua narrativa, e exatamente por conta disso fica aqui a minha recomendação para que você ouça as músicas, assista alguns trechos desse filme que estão disponíveis na internet e, é claro, leia aqui este livro, certo? Eu vou deixar lá embaixo então o link para onde você pode adquiri-lo, e daí comprando pelo link, aquela coisa, você me ajuda e etc e tal, certo? Vou deixar também os links para todos os vídeos que eu fui tratando de todos esses conceitos um pouco mais teóricos que eu trouxe para essa minha fala de hoje. E é isso então, vemo-nos no próximo vídeo e um amplexo.